Glórias a Deus, maravilha. Abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Nós estamos no culto da superação profissional. Quando nós tratamos do culto da superação profissional, nós alcançamos todos os níveis profissionais, tanto os liberais como os empreendedores, os funcionários domésticos, todos aqueles que têm uma fonte de renda. Por que isso, pastor? Porque Deus, Ele tem interesse em abençoar a obra das nossas mãos. Está lá no livro de Salmo, de número 90, quando o salmista, ele faz uma oração a Deus dizendo: abençoa a obra das nossas mãos. Ele faz uma retórica depois dizendo: sim, abençoa a obra das nossas mãos. E uma das coisas que quem está desempregado, por exemplo, ora a Deus para quê? Para abrir uma porta de emprego, não é assim? Quem está empregado, ora a Deus para que essa porta não se feche. E aí a gente coloca uma reticências, que além dele não querer que a porta se feche, ele quer o quê? Que ele seja promovido, que ele alcance, né, uns patamares maiores. Quem tem os seus empreendimentos quer que Deus abençoe. Quem trabalha com vendas, ora para que Deus traga clientes, né? Quem trabalha, por exemplo, com organizações, pede para que Deus envie mais contratos, não é assim? Então veja como a vida profissional, vamos colocar aqui na vida do crente, ela é um termômetro. Quando as coisas começam a abalar, ela começa a abalar toda uma estrutura, seja do menor ao maior. E muitas das vezes é o inverso, é de cima para baixo. Quando a estrutura começa a estremecer, quando a gente vai construir algo, a gente começa de baixo para cima, né? Faz o alicerce, faz as bases, faz as estruturas e levanta o empreendimento. Mas quando isso começa a ser abalado, ela começa a vir de cima para baixo, né? O pai sente, porque ele é o provedor da casa. A mãe sente, porque ela é a conselheira, ela é a disjuntora. Depois os filhos sentem, porque começa a faltar. Aquilo que eles pediam já não tem mais. Então veja que é importante nós colocarmos diante do altar de Deus a nossa vida profissional, independente daquilo que você faz. Nós falamos alguns cultos atrás a respeito disso. Dizemos que Deus, Ele tem interesse de nos abençoar na nossa vida profissional, mas Ele vai abençoar naquilo que você sabe fazer. E nós falamos a respeito de José. Hoje eu quero trazer aqui uma síntese daquilo que Deus pode fazer, que às vezes aos nossos olhos é quase que improvável, é quase que impossível. E a gente às vezes prega isso, às vezes a gente ministra sobre isso, que Deus, Ele vai virar a página. Você já ouviu a gente falar assim, os pregadores dizer: Deus vai virar a página, Deus vai mudar a história, Deus vai apagar o passado e vai começar uma nova história. Aconteceu aqui em um dos personagens que estão registrados nessa carta do apóstolo Paulo a Filemon. Um livro ou uma epístola bem pequena, com um único capítulo, 25 versículos, que vai nos trazer grandes lições. E eu não quero me estender muito a respeito disso, mas quero que você entenda como é que Deus pode trabalhar para mudar a história da vida de uma pessoa, fazer com que a história da vida dessa pessoa se transforme em uma vida de sucesso, uma vida de superação. O que é que a gente vai entender quando a gente vai falar sobre superação? O que é superar? Para quem faz crossfit aí, o que é superar? É alcançar um objetivo maior, né? É sair daquela zona de conforto onde a gente está acostumado a ficar
e avançar um pouco mais, nem que seja um pouquinho. Mas a gente avançou, isso aí que é superação, né? Ah, eu quero perder alguns quilos aqui, então eu vou fazer uma superação, eu vou me pesar na balança, eu vou ver que anteriormente estava dando 102 quilos, e agora está dando só 100, opa, eu superei, mas eu superei com uma perda. Então olha só, nem tudo que a gente perde é negativo na nossa vida. Às vezes tem coisas que a gente perde que é positivo. Nem todo mundo que se afasta de você quer dizer que você está sendo abandonado, não. Quem sabe às vezes, eu fiz uma matemática um dia desse aí interessante, que a matemática de Deus ela é diferente da matemática do homem. Às vezes para você multiplicar é preciso diminuir. Às vezes você tem muita gente perto de você, mas poucos estão ao seu lado, e essa muita gente que está perto de você está fazendo com que você não progrida, não prospere. Então é melhor diminuir para prosperar. Pastor, onde é que a gente vai encontrar isso aqui? Lá em João, no capítulo 15. João capítulo 15, Jesus está falando para os seus discípulos que ele é a videira. Olha só, interessante. Ele disse assim: eu sou a videira, vós sois os galhos, e o meu pai é o agricultor. Olha só o que ele diz, que Deus, quando ele olha, o agricultor, quando ele olha aquela árvore frondosa, mas que não está produzindo fruto, o que é fruto? Resultado. O fruto na Bíblia tem um significado de resultado. Então olha só, a árvore está frondosa, tem muitos galhos, tem muitas folhas, mas não tem fruto nenhum. O que ele faz? Ele começa a podar, ele começa a cortar. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Então olha só, então nem tudo que você vai perder vai ser negativo para você. Você vai precisar perder para que você possa ganhar. E muitas das vezes é melhor a gente lidar com poucas pessoas do que com muita gente. Não é verdade? Porque muita gente começa a atrapalhar. Então olha só o que é interessante aqui, que o apóstolo Paulo agora, ele está em um dos estados mais críticos da sua vida. Ele está atrás das grades, ele está num cárcere. E as prisões daquela época não é como as prisões de hoje, que o preso ele recebe visita, que ele tem lá um benefício familiar. Aqui não, ele era isolado. E muitas das vezes Paulo, por exemplo, aquele estava preso lá em Roma, possivelmente, estava longe de todos os seus familiares. E a Bíblia vai dizer aqui que ele vai escrever essa carta a Filemon. Olha só, quem era Filemon? Eu vou ler aqui o texto do versículo 18. É o único capítulo que Paulo vai dizer assim: se ele te deu algum prejuízo, se ele deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Olha aí, guarde esse texto. Olha só, se ele te deu algum prejuízo, ou se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, tá? Esse aqui é o texto-chave que eu vou usar para falar a respeito desse caso. Nós vamos ver aqui alguns personagens, no versículo de número 1, que Paulo começa a escrever e se apresenta como prisioneiro. Ele não está aprisionado, porque você vai ver as outras cartas de Roma, quando ele vai se apresentar, ele vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo. O termo dessa palavra, servo, ele está se colocando na qualidade de escravo, mas é um escravo voluntário. Então entenda isso aí, tá? Ele se coloca como escravo voluntário. Na sua maioria das suas cartas, ele vai se apresentar dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Ou seja, eu sou escravo de Jesus Cristo, eu sou devedor de Jesus Cristo, eu tenho o prazer de servir a Ele, eu tenho o prazer de ser chamado seu escravo, para me fazer tudo aquilo que Ele quer. É o que nós somos. Nós somos devedores de Jesus, nós somos servos dEle, nós somos escravos dEle, voluntários. Eu faço questão, e ele vai dizer isso na sua carta lá aos Romanos, dizendo: se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Mas parece que hoje é diferente. As pessoas só pregam se pagar, as pessoas só pregam se fazer um agendamento, as pessoas só vão pregar se tiver uma proposta. E Paulo está dizendo assim: olha, se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim
se não anunciar o evangelho? Olha aí, uma pessoa dessa, ela está se colocando à disposição. E olha só que ele vai se apresentar aqui como prisioneiro e vai dizer a razão que ele está preso. Não é porque ele roubou, não é porque ele enganou ou porque ele usurpou alguém, não, ele está preso por causa de Jesus Cristo. Só porque ele anunciou o evangelho, só porque ele pregou a palavra. E ele está acompanhado de um filho na fé, um filho que ele conheceu ainda criança, conheceu a sua mãe, conheceu a sua avó, a sua tia, e ele vai mencionar isso lá em Atos e também na carta ao Timóteo. Ele vai ter Timóteo como seu filho, né? E ele vai dizer assim: eu escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho. O que acontece aqui? Na cidade de Colossos, Paulo sai para fazer a evangelização. E quando ali ele ganha um empresário, esse empresário chama-se Filemon. Naquela época, era notório e era permitido a comercialização de escravos. Olha só, da mesma forma como a gente sai nas feiras e vê as ofertas de animais, assim eram as ofertas humanas, escravos. Pessoas que não tinham direito de nada, pessoas pobres, pessoas indefesas, e muitas delas, olha, guarde bem isso, e muitas delas eram comercializadas pelos seus próprios parentes. Às vezes um pai que não tinha muito apreço aos seus filhos, ia lá e vendia ele como escravo. Imagine a dor dessa mãe, ver o seu filho sendo vendido como escravo, ter que trabalhar. Aquele pai precisava de recurso para levar para dentro da sua casa, ele ia lá e vendia ele como escravo. Então quem comprava o escravo designava o destino dele. Tinha pessoas que compravam escravos só para matar. Só para matar. Tinha pessoas que compravam escravos só para se divertir, jogando aquelas pessoas para ser devorada pelos leões. Tinha pessoas que compravam escravos para trabalhar nas suas terras. E tinha pessoas que compravam escravos para trabalhar nas suas casas. O exemplo de José foi comprado por Potifar para trabalhar na sua casa. E os escravos eram avaliados. Se tinha os seus olhos amarelados, porque um escravo com olho amarelado não tinha, por exemplo, um aparelho para fazer uma ultrassonografia de um abdômen total, para ver se ele tinha hepatite, se ele tinha pancreatite, se ele tinha problema na vesícula, se ele tinha problema no fígado ou coisa parecida, não tinha. Mas eles olhavam os olhos: esse aqui está amarelo, deve ter alguma doença. Esse daqui vai ser jogado lá para a cova dos leões, vai ser jogado no lago dos crocodilos, só para diversão dos meninos. Olha os dentes dele: esse aqui está com todas as arcárias dentárias. Esse aqui, quanto é que vale ele? Olha, ele vale bem, porque ele não tem nenhuma cárie, ele não tem nenhum dente para fazer canal, uma obturação. Isso aí está valendo bem. Então eles eram avaliados pelo corpo, se tinha feridas. Os escravos naquela época eram marcados, tinham suas orelhas furadas, tinham seus narizes furados, outros tinham olhos vazados, outros tinham dentes arrancados. É aí que vai entrar aquela lei do Pentateuco, de olho por olho, dente por dente. Todo escravo que era comercializado, ele tinha um tempo, que depois daquele X tempo, ele tinha que receber a sua carta de liberdade. E aí ele passava por uma avaliação. Quantos dentes desse escravo foi arrancado? 2. Então ele vai receber uma herança, uma indenização pelos esses 2 dentes. Olho por olho, dente por dente. Quantos olhos ele tem vazado? É só um, então ele vai receber a indenização desses anos por esse olho que foi vazado. Ele tinha que andar com essa carta, porque a hora que ele fosse visto pela rua, ele poderia ser capturado novamente. Então ele com a carta dizia: opa, eu não posso ser levado mais como escravo, porque eu já fui liberado, meu dono já me liberou. Se aquela pessoa pegasse aquele escravo que já tinha sido liberado, ele seria punido pela lei daquela época. Então veja como era. Então era permitido. Foi o caso de Abraão, que levou Agar como escravo para servir a sua esposa Sara. Aqui Filemon era um empresário. Ele tinha muitos escravos. Ele tinha escravos na sua casa, que era Onésimo, que se transformou, olha só, de um escravo
ele se transformou em um mordomo. Quem era o mordomo? O mordomo na casa de Filemon, que era no caso Onésimo, ele era o dispenseiro. Ele tinha a responsabilidade de não deixar faltar comida naquela casa. Ele era o faz tudo, ele olhava as dispensas. Não, hoje eu vou fazer um feijão com charque. Hoje eu vou fazer aqui uma comida, né, a milanesa para o meu patrão. Então ele era um escravo de alta confiança, mas era escravo. Por conta disso, ele era humilhado. Por conta disso, ele era espancado. Às vezes, por não fazer nada, porque ele era escravo. Mas acontece que agora Paulo chega nessa cidade, conhece Filemon, evangeliza Filemon. Filemon aceita o evangelho e Paulo precisa abrir uma igreja na cidade de Colossos. Como não tinha nenhum lugar, Filemon disse: você pode abrir um núcleo, uma célula na minha casa. Paulo aceitou, se hospedou na casa de Filemon. Filemon trazia todos os seus escravos para assistir o culto. E num desses cultos, Onésimo ouve a palavra, ouve o evangelho, mas não tinha liberdade para se expressar e dizer: eu quero aceitar Jesus. Ele não tinha direito disso. Quem sabe Filemon humilhava Onésimo, dizia assim: vai buscar uma água, vai buscar um suco, vai preparar comida, vai preparar o lanche, vai fazer isso, dava aquelas ordens. E Onésimo conheceu Paulo ali. A Bíblia vai dizer aqui que existem outros personagens nessa história, que Paulo vai mencionar aqui, que é a Faia, que era a esposa de Filemon. Vai falar também sobre Aristarco, que era um dos cooperadores. Talvez era aquele que tirava a oferta, era o diácono daquele culto, daquela igreja que estava dentro da casa de Filemon. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele tinha as suas idas e voltas. Ele fazia os cultos ali, ensinava, mas depois ele ia para outros lugares para fazer a obra de Deus. Numa dessas andanças, ele vai ser preso, porque ele vai estar pregando o evangelho e agora ele vai parar em Roma. E é onde vai acontecer o ponto inicial, que muitas das vezes as coisas começam a dar errado para você e você pensa que é o fim. Muitas das vezes é o começo. É aqui que vai começar o processo da superação na vida de Onésimo, o escravo. A Bíblia vai dizer aqui, os historiadores, que Onésimo, ele vai causar um dano, um prejuízo na casa do seu patrão. Ele vai roubar um dos utensílios valiosos. Veja bem, Onésimo tinha, mesmo como escravo, a autoridade de sair para fazer as compras, trazer para dentro da casa, ir lá onde estavam os demais escravos, levar uma alimentação, voltar. E numa dessas andanças, ele pega sem dar nenhuma pista, nenhuma satisfação. Ele some, pega o beco, ele anda bastante, até que ele chega na cidade de Roma. E lá ele é identificado como um escravo sem dono. Olha só. Mas quando Deus está no controle, até as coisas erradas vão dar certo. E Onésimo vai ser preso. E quando ele chega no cárcere, quem é que ele encontra? Paulo. Aí quando Onésimo está lá, sendo levado pelos guardas, Paulo de longe olha e diz: rapaz, eu te conheço. Tu não é Onésimo? Ele disse: sou. Tu não é Paulo? Ele disse: sou. Rapaz, como as coisas, nos encontramos aqui, olha. Aí eu fico imaginando essa conversa, né? Presos, algemados ali, um acorrentado para um lado, um acorrentado para outro. E Onésimo, eu fico imaginando na história, que Onésimo começa agora a aproveitar a oportunidade e dizer para Paulo: Paulo, tu sabes que uma oportunidade que eu nunca tive de conversar contigo, eu gostava muito de ouvir aquelas pregações, e existe uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer. O que era? Aceitar a Jesus. Mas eu não podia falar nada lá, por causa de Filemon, porque ele era assim, ele estava lá como o dirigente daquela igreja, mas só Deus sabe o que eu passava na mão dele, muita humilhação,
me batia, humilhava todo mundo. Depois que tu saía lá do culto, que o culto acabava, que tu ia embora, ele humilhava todo mundo. Muitas pessoas iam para lá por obrigação. Aí Paulo começa a falar do amor de Deus para Onésimo, e Onésimo aceita a Jesus dentro daquele cárcere. Depois que vão fazer o julgamento, vão ver que Onésimo tinha um dono, e que ele precisava voltar para lá, e ele vai ser colocado em liberdade. Aí é quando Paulo escreve essa carta, e diz para Onésimo, pega essa carta e entrega para Filemon. Aí eu fico imaginando que Onésimo vai dizer assim, não, eu não vou voltar para lá, Paulo. Não, tu vai voltar sim, tu tens que voltar para lá. Aí eu começo a colocar palavras na boca de Paulo. Não, Onésimo, tu vai para lá porque Deus vai mudar a tua história, rapaz. Não, tu vai para lá porque Deus vai virar essa página da tua vida. Não, vai para lá porque Deus vai fazer tu te superar, tu vai passar por um processo de superação. Aí Onésimo, agora na fé, ele pega aquela carta e embarca para lá. E quando ele chega na casa de Filemon, eu imagino que Filemon já está com um cinto na mão. Filemon já deve estar com a corrente na mão. E para dizer, seu escravo fujão, agora tu vais ver. Um ditado popular, tu vais ver com quantos paus você faz uma canoa. Aí Filemon disse, não, peraí, antes que tu me bata, tu tens que ler essa carta. Olha só, eu começo a entender que quando Deus começa a trabalhar ao teu favor, Ele vai te dar uma carta que vai te dar direito a alguma coisa. Você entendeu isso aí? Deus vai colocar na sua mão uma carta que vai falar muito ao teu respeito e ao teu favor. As pessoas podem estar lutando contra a tua vida profissional, pode estar sendo abalada ou ameaçada, a tua vida financeira pode estar sendo abalada, ameaçada, o teu sistema emocional pode estar sendo abalado, ameaçado, mas Deus tem uma carta para você, que a gente vai usar um termo aqui, uma carta na manga. Ele vai ter essa carta, e você tem que andar com essa carta. E olha só, quando ele dá aquela carta para Filemon, Filemon começa a ler a carta. Paulo dizendo, olha, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escreva a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho. Ele chama Filemon para a razão e coloca ele no lugar de crente. Tu és companheiro, olha só, tu não és um crente qualquer, tu és um companheiro da obra, que está dentro da tua casa. E agora está indo, aí olha só, eu estou te enviando, Onésimo, olha aí. Eu estou te enviando Onésimo, que antes era inútil para ti. Olha aí, quando eu leio essa carta, que eu chego nesse ponto aqui, que Paulo está dizendo assim, que antes era inútil para ti, parece que essa palavra era doce na boca de Filemon. Onésimo, seu inútil, não era assim? Aí Paulo está dizendo, antes ele era inútil para ti, mas agora ele é útil. Olha aí. Olha a primeira virada, anote isso aí para você não esquecer. A primeira virada da página da vida de Onésimo. Antes ele era inútil para ti, agora ele é tanto útil para mim, como ele é tanto útil para ti também. Olha aí a primeira mudança. As pessoas que achavam que você era inútil vão ter que ficar com esse sapo na garganta. Faz assim aí, olha. O sapo vai ficar na garganta. Eles vão ter que te engolir. Porque se alguém dizer que você era inútil, Deus está dizendo, agora você é útil, você tem utilidade. Sabe o que isso quer dizer? Deus vai te usar. Deus vai colocar em você capacidade. Você vai fazer coisas que só você sabe fazer. E olha aqui. Ele vai dizer para ele assim, olha, eu sei que Onésimo te causou algum dano, porque ele já confessou para mim. Só que agora eu gerei ele na prisão. Ele é como um filho. Olha só, se Paulo gerou ele na prisão, ele é como um filho. E ele disse assim, ele é um filho para mim e é um irmão para nós. E eu não te envio ele mais como escravo, mas como irmão. Quando Paulo diz isso, eu começo a entender que ele poderia dizer assim, Onésimo, guarda o cinto, porque agora ele é teu irmão em Cristo.
Porque parece que às vezes a gente trata as pessoas da igreja diferente como a gente trata os de casa. Às vezes quando é um irmão da igreja, ai pastor, sabe por que está acontecendo uma coisa na minha vida? Não, irmão, vamos orar, vamos orar. Mas quando é os de casa, sabe, isso é bem feito para ti. É porque a gente trata diferente. Então Onésimo era tratado diferente, como escravo. Agora ele vai ser tratado igual como é tratado os irmãos. A segunda virada que eu vejo de superação na vida de Onésimo é que Paulo vai dizer assim: Onésimo, sabe aquele quarto que tu arruma a cama? Onésimo arruma a cama, deixa a água lá, né? Como é no criado mudo, né? Liga o ar-condicionado, deixa a televisão já preparada lá na Netflix. Pois é, coloca Onésimo lá. Você não entendeu. Paulo está dizendo assim: Filemon, prepara aquele quarto lá que tu reservou para mim e hospeda Onésimo, porque agora de escravo ele vai ser hóspede. Vai ter pessoas que vai levar café da manhã para ele. Vai ter pessoas que vai levar o lanche da noite. Faz um hambúrguer para mim aí, ó. Vão ter que fazer, porque do mesmo modo que tu fazias para ele, para mim, tu vais fazer para ele agora. Então veja agora que Onésimo, ele ganhou um direito por conta do evangelho de Cristo. Enquanto que Paulo foi preso, Onésimo foi solto, foi livre para servir a Deus naquilo que ele sabe fazer. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que Filemon fez o que Paulo pediu. Mas a história de Onésimo mudou. Os direitos de Onésimo mudou. Quando a gente aplica isso aqui na nossa vida, a gente vai entender que nós também éramos sem direito nenhum. Mas Deus nos tirou de lá e nos deu uma carta. Qual foi essa carta? Primeiro, que a cédula que era contra nós foi rasgada na cruz, e o sangue de Jesus nos libertou de todo o pecado. E agora a gente passa a ter o direito, mesmo sendo escravos, mas agora não escravos do mundo, mas escravos de Cristo, para servir a Ele com liberdade. O que nós entendemos aqui na carta de Paulo a Filemon? Que o maior interesse de Deus é mudar a sua história. O maior interesse de Deus é mudar a forma como as pessoas olham para você. O maior interesse de Deus é de fazer com que você tenha um processo de superação e que você possa se sentir cada vez mais entusiasmado, porque você está servindo a Cristo com liberdade. E agora Onésimo está dentro da sua mesma casa, onde ele foi humilhado por muitas vezes. Agora eu fico imaginando Onésimo deitado numa cama com travesseiro, de braço cruzado, esperando o dia amanhecer para tomar o café da manhã. Isso aqui chama-se motivação. Que nessa noite aqui, que é o culto da superação profissional, você possa se sentir entusiasmado com aquilo que você tem, com aquilo que você é, com aquilo que você pode, com o seu trabalho, com a sua empresa, com o seu empreendimento, com seus estudos, com o seu futuro, com aquilo que você quer alcançar, com aquilo que você quer almejar. Deus já colocou você em liberdade, não é uma liberdade provisória, não, é uma liberdade eterna. Você vai servir a Ele até o dia em que Ele voltar para buscar cada um de nós, para buscar a sua igreja. Que você possa colocar a sua vida profissional diante do altar de Cristo, que é o único que pode mudar a história da sua vida. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Eu não sei se você trouxe algo que representa a sua vida profissional, mas eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui para frente. Você representa a sua vida profissional, você representa a sua vida financeira, você representa seus sonhos, você representa seus projetos. Quem sabe você representa o projeto futuro de um filho. Quem sabe você representa aí o futuro, o projeto do seu marido, ou de alguém que você conhece, que sabe que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Então está na sua mão, a carta está na sua mão. É essa carta que você vai colocar diante daquele que te maltrata, e você vai dizer: olha, aqui está a carta que vai me dar o direito de mudar a história da minha vida. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos adorar a Deus